Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Atitude Mirim. Orientadora Social, Rosiclei Goulart. Solange Alves Bessegato. Facilitadora de Oficina, Leandra de Bona. Caroline Marques. Técnica de Referência, Ediliana Zanin. O serviço acontece de segunda a quinta-feira no turno da manhã, das 8 horas até as 11, onde inicialmente é servido o café da manhã e às 10h30 é servido o almoço. No turno da tarde, das 13h30 até as 16 horas, onde às 14h30 é servido um lanche. Além das atividades previstas, os grupos contam com a oficina de informática, música e atividade física, o que complementa e contribui para o alcance dos objetivos do planejamento para os meses de março, abril, maio, junho, julho. Através da realização do planejamento participativo, definiu-se como temática a ser trabalhado o território, tendo os seguintes objetivos: discutir o conceito de território, apresentar e refletir os dados estatísticos sobre o território, estimular a reflexão sobre o conhecimento do território de vivência das famílias, bem como o sentimento das pertenças. Elencar vulnerabilidades e potencialidades do território, conforme o olhar dos participantes. O conceito território é mais que um local, é um simples endereço. Esse espaço se constrói pelas vivências, significados e relações individuais e coletivas. Agora apresentamos uma das atividades desenvolvidas dentro da temática território, com as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, entrevistando um membro do nosso território. Meu nome é Ana Marielle, eu tenho 10 anos, eu moro com meu pai que se chama Jair Luiz de Souza e com a minha avó que se chama Gracica Leto Bitiu. Qual a sua nova idade? Quem é a sua família hoje? O meu nome é Adelino Pellicer. A minha idade, não sou dos mais novos. Faz 80 anos agora, dentro de 30 dias vou completar meus 80 anos de existência. E a minha família, sou descendente de pais italianos, Antonio Pellicer e Luisa Bertolini, descendentes de italianos, e eram lá da Itália os meus avós. Sou casado com Irma Pellicer, eu tenho 2 filhas, a Mariluz, já aposentada como funcionária, que era do Banrisul, a Maristela, também já aposentada como professora, e tenho o Evandro, que mora comigo. E tenho alguns netos, a Ângela, a Heloísa e a Beatriz. E um neto que já é quase do meu tamanho, já é profissional lá em Passo Fundo, o Luizinho, já com os seus 34 a 35 anos. Meu nome é Manuele, tenho 10 anos, o nome do meu pai é Valmir Rodrigues de Souza e o nome da minha mãe é Edione Rodrigues. Qual é a sua profissão e há quanto tempo reside nessa cidade? Eu tenho o prazer de dizer que fui professor durante 32 anos em sala de aula, então eu tive a minha profissão professor. E a minha residência aqui, eu posso dizer que é desde o meu nascimento. São 80 anos que eu resido em Massimiliano de Almeida. Apenas fiquei fora de Massimiliano para poder completar os meus estudos. E depois retornei e continuo morando aqui em Massimiliano, praticamente, vamos dizer, há 80 anos, tá? Meu nome é Ana Fernanda, eu tenho 10 anos. Por que escolheu viver aqui? Por que eu vim morar em Massimiliano? E se eu retornasse a vocês a mesma pergunta, por que vocês estão morando em Massimiliano? Vocês seriam capazes de dizer, eu estou morando aqui porque os meus pais moram aqui, é lógico. Mas por que os pais vieram a morar aqui?
porque gostaram do lugar. Eu moro aqui porque eu nasci aqui e porque eu tenho todos os meus familiares morando. Quem não mora aqui em Massimiliano mora nos municípios da redondeza, moram próximos. E por outro motivo também que me segura aqui é a boa convivência que existe aqui em Massimiliano. Aqui as famílias se relacionam de uma forma maravilhosa. Aqui a gente vive bem, a gente vive de boas amizades. O custo de vida é baixinho. Aqui tudo que se planta cresce, produz amizades, produz boa vivência, produz bem-estar. Então eu quero dizer a vocês que tudo que vocês plantarem aqui, especialmente a amizade, o amor, o respeito para com as pessoas, tudo isso frutifica, faz você viver bem e vai dizer assim: tenho orgulho, tenho prazer de morar em Massimiliano. Meu nome é Evelyn Antunes e tenho 12 anos. No seu ponto de vista, quais são os aspectos positivos, qualidades e negativos problemas dessa cidade? Os aspectos positivos de Massimiliano, eu diria em primeiro lugar que Massimiliano de Almeida se encontra favorecido, beneficiado pela situação geográfica. Temos a nossa cidade, nosso município, bem localizado entre os diversos municípios que nos rodeiam. Temos no nosso contorno 3 rios de grande porte, que nos trazem muita água, muita vida. Água é sinal de vida. Então, somos bem localizados geograficamente. Nossas terras são muito produtivas, são muito férteis. Como eu disse primeiro, tudo que nós plantamos aqui cresce, vegeta, produz, engrandece o nosso lugar. Outra parte muito positiva que eu vejo em Massimiliano é a convivência, o respeito social que existe entre todas as famílias, entre as comunidades, entre as pessoas. Aqui a gente se conhece, todo mundo conhece todo mundo. Então vivemos bem. Eu acho que é um aspecto positivo, onde as pessoas se amam, se respeitam, se ajudam, se sentem irmãos. E eu acredito que Massimiliano, pela posição que ocupa aqui na região, tem todas as condições para crescer, se desenvolver e tornar, como eu coloquei nas letras do nosso hino municipal, que formar um município grande, belo, para engrandecer o nosso Brasil. E dizer que haja partes negativas, eu até ficaria com receio de dizer que há coisas negativas em Massimiliano. Mas existe muita boa vontade. O que eu posso dizer ainda a vocês, que o que precisamos mais aqui em Massimiliano é elevar o nosso nível cultural. Nós herdamos do passado a pouca cultura. Quem veio de fora, naqueles tempos, para tomar e cultivar essas terras, veio sem nenhuma formação cultural, sem curso nenhum. E deles nós viemos vindo. Foi difícil para eles estudarem. Então não podemos culpá-los pelo nível bastante baixo do nível cultural de hoje. Mas nós estamos lutando para melhorar. E depende também de vocês fazer com que esse nível cultural cresça. E quando as pessoas aprenderem bastante, têm melhores condições de trabalhar, de produzir, de inventar, de criar coisas novas aqui para o nosso município. Meu nome é Thalita, eu tenho 10 anos, moro com meu pai Edson Sidney Kills.
O que mudou? Como eram os costumes antigamente? Os costumes de antigamente, é lógico que os recursos, os meios de vida de antigamente eram diferentes. A gente vivia de uma forma diferente. Não se sentia tantas necessidades como nós sentimos hoje. Não havia televisão, a rádio não era todos que tinham, nem mesmo fogão decente se tinha. Se usava o que se tinha e se vivia contente com o pouquinho que se tinha. Hoje parece que as pessoas somos mais exigentes. Parece que os meios de comunicação colocam na frente da gente as coisas bonitas e a gente fica com vontade de comprá-las, de tê-las em casa. Mas nos tempos passados as coisas eram reduzidas, era pouca coisa e a gente se sentia bem com o pouco que tinha. E praticamente tudo dependia do que se produzia braçalmente. Quase não se comprava as coisas na loja, se produzia na roça, o açúcar, se produzia todo o mantimento, comprava-se apenas os remédios, as roupas e pouca coisa a mais. O resto se vivia com o pouquinho que se tinha. Estava bom. Meu nome é Manoel, tenho 11 anos, moro com a minha mãe Elisete da Silva e com meu pai Aldoir Moreira. O que mais aprecio no lugar onde vive? Se pudesse mudar algo, o que mudaria? O que mais aprecio aqui em Massimiliano, eu acho que é a convivência que existe aqui em Massimiliano. O bom relacionamento que existe entre as pessoas, entre as famílias, entre as comunidades. Isso faz com que as pessoas se sintam bem, vivam bem, não precisa procurar coisas diferentes, porque assim estamos bem. E aprecio também a boa alimentação que se tem em Massimiliano. Aqui se produz todo tipo de alimentos, aqui se seguem orientações que são dadas pelas pessoas que ajudam a gente a ter mais saúde, então a gente se alimenta bem. E eu posso dizer que a gente se sente bem porque depende de nós. O que nós fazemos é para o nosso bem. Então, quanto mais coisas boas a gente fizer para a gente, fica para a família, fica para a comunidade, fica para todos nós. Então isso faz com que a gente se sinta bem. E perguntou em que mudaria? Se pudesse mudar algo, o que mudaria? Se eu pudesse mudar, não sei se eu mudaria. Talvez eu apenas melhoraria o que já existe. Primeiro, eu mudaria o nível cultural. Fazer com que as pessoas pudessem aprender mais. 3 coisas grandes, importantes, mais importantes na vida das pessoas. Primeiro, e dos alunos, das crianças. Primeiro, aprender. Segundo, aprender mais. Terceiro, aprender muito mais. Coisa mais importante. Segundo, se eu pudesse trazer para cá empresas grandes que oferecessem trabalho, oferecessem oportunidade de emprego, eu faria. Outra coisa, eu digo para vocês que eu traria também para cá escolas de formação técnica, que possibilitaria mais a mão de obra da gente para permanecer aqui em Massimiliano. Não buscar serviços fora, porque no momento em que saímos para trabalhar, não voltamos mais para cá. Eu digo isso pelo seguinte: Massimiliano tem quantos filhos médicos, dentistas, profissionais de nível superior? Agora eu pergunto, quantos retornaram a Massimiliano para exercer a sua profissão aqui? Praticamente
o professor Adelino fez o curso superior e voltou, fiquei aqui, estou aqui com o meu curso de nível superior, com pós-graduação, e me sinto bem aqui. Meu nome é João, tenho 8 anos, moro com a minha mãe, se chama Edione, e com meu pai se chama Romeu. Adelino, conte-nos um pouco como surgiu a ideia de escrever o hino de Maximiliano de Almeida. Hino de Maximiliano de Almeida. Você conhece algum outro hino? Nunca cantou o hino do Grêmio? Não? O hino do Inter? O hino do Rio Grande do Sul? O hino do Brasil? Para que serviriam esses hinos? Servem para engrandecer a entidade. Engrandecer Maximiliano de Almeida com um hino, com palavras que dissessem respeito ao nosso município, às nossas famílias, como temos o hino do Rio Grande do Sul, para engrandecer o Rio Grande do Sul. Temos o hino do Brasil, para mostrar que o nosso Brasil é grande, forte, belo e tem progresso. Tá? Então Maximiliano não tinha o hino, mas existiam muitas pessoas, muitos interessados em se formar um hino. E diante desse desejo das pessoas terem um hino para Maximiliano, o prefeito da época, Dr. Auro Variani, publicou um regulamento para que se fizesse um concurso para elaborar e escolher o melhor hino de Maximiliano. E isso foi em 1990, 28 de setembro de 1990, a criação de um regulamento que dizia o que deveria constar no hino. Não seriam palavras que viessem a engrandecer pessoas ou ideologias religiosas ou políticas ou raças, mas que viessem a engrandecer o município, as pessoas, as famílias de Maximiliano. Então, examinando bem os dizeres do regulamento e sendo conhecedor da história do meu município, eu peguei e coloquei palavras que fossem realmente para engrandecer o nosso município. Então foi pensando nisso que eu peguei e coloquei no hino palavras que guardassem a história, a memória do passado. Eu coloquei lá: muita gente bem-vinda de longe. Quer dizer, não nasceram aqui, mas vieram de longe. Foram brancos, foram morenos, foram loiros, isto é, todas as raças. E aqui, juntando todas em casamentos, em festas, tá, fizemos o nosso município e continuamos guardando o município de Maximiliano com o seu hino de engrandecimento. Uma homenagem grande ao nosso município. Me sinto feliz por ter sido escolhido o meu hino. Meu nome é Larissa, tenho 11 anos, moro com meu pai, Valdecir Antônio Fraron, e com a minha mãe, Patrícia de Fátima Seconha. Adelino, em nome do grupo, gostaria de agradecer pela sua participação e colaboração nessa entrevista. Obrigada por nos ensinar novos conhecimentos. Foi muito especial esse momento para nosso grupo. Com carinho, fica aqui um grande abraço. Eu agradeço a oportunidade que me deram de me encontrar aqui com vocês. Me sinto feliz e especialmente quando se trata de crianças, de alunos que estão aprendendo, aí vão ter sempre o meu apoio, porque eu gosto de ver quem estuda, quem quer aprender. E eu queria dizer a vocês que o saber, tem que saber cada vez mais. E o saber é a riqueza maior que existe.
ninguém pode tirar essa riqueza. O bem material, dinheiro, carro, etc., relógios, as coisas, nós um dia podemos perder. Alguém pode tirar, pode levar. Mas aquilo que nós guardamos dentro de nós, na nossa inteligência, no nosso coração, nós guardamos, ninguém tira. E até eu vou contar uma historinha para vocês. Em tempos passados, aconteceu um fato interessante com um senhor chamado Bias, grego. Os países pequenos e as cidades mesmo, naqueles tempos, corriam risco de serem tomadas pelos inimigos, pelos vizinhos, pelos adversários. E num dia em que uma cidade estava sendo tomada pelos inimigos, todos corriam ensacando as suas coisas que deviam levar. E um senhor chamado Bias, de braços cruzados, sereno, calmo, tranquilo, nem bola. E os outros até se incomodaram e perguntaram: mas seu Bias, por que o senhor não recolhe tudo o que é seu e leva, porque os inimigos vêm e tira? Então o Bias disse assim: não, tudo que vocês ensacam, vocês podem perder, eles podem tirar. Mas ele disse uma frase em latim: omnia mea mecum porto. Aprendeu latim? Não. Então, omnia mea mecum porto quer dizer o seguinte: tudo que é meu, carrego comigo. O que ele quis dizer? Que tudo que era dele de fato, que ninguém tiraria, eram todos os conhecimentos, todas as experiências, tudo que ele tinha dentro de si. Tá? Então eu digo para vocês das 3 coisas importantes: aprender, aprender mais, aprender muito mais.